nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez. Flaco, seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor. Como é que o senhor tá? Jaque Paula, seja bem-vinda. Laneuda, Marley, sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor para vocês, viu, meninas? Elis, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Conta pra mim. Estão preparados para saber da novidade que Deus tem para falar conosco? Como é que tá sendo a semana de vocês? Obrigada, seu Flaco. E Deus abençoe o senhor também, viu? E a sua família. Muito obrigada. Como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Tá sendo tudo bem? Que a gente ainda tá na quarta-feira, né? Tá tudo bem com vocês, gente? Vamos interagir. Eu gosto de interagir. Diz pra mim, a live tá começando agora. Muita luta. Mas a muita luta é sinal que a vitória tá chegando, seu Flaco. Fica firme na fé. Quando tem muita luta, é porque a vitória tá chegando. Tá? A gente escuta falar nisso, né? Que a vitória tá chegando e tal, mas a vitória realmente está chegando, só que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então a gente tem que se manter na posição, acreditando, exercendo a nossa fé, porque somos testados também o tempo todo pelo Senhor, entende? Para a gente poder vir receber as promessas e os milagres. Então fica firme na fé juntamente ao Senhor, procurando Ele, fidelizando Ele, para você conseguir alcançar os objetivos que Ele tem para ti. Boa noite, Lonieuda. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, viu? Que Deus abençoe você. Você tá bem? Sua semana tá boa? Diz pra mim. Gente, eu comecei 15 minutos mais cedo do horário marcado, então vamos esperar um pouquinho pro povo chegar, tá bom? Anjo da sorte, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Seu Nilton, Rogério, sejam bem-vindos. Francisco, seja bem-vindo. O povo tá chegando, Deus tá trazendo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Marlene Souza, seja bem-vinda. Que bom que você tá bem, desculpa, é porque enrola a língua. Lonieuda. Que bom que você tá bem, graças a Deus que você tá bem por ti. Que Deus abençoe a sua família, tá bom? E a senhora também. Maria Cristina entrou, glória a Deus. Pedreiro. Raiz, seja bem-vindo. Boa noite, anjo da sorte. Seja bem-vindo à live, viu? Que Deus abençoe o senhor. Maria Benícia, Daniela Azevedo, seja bem-vinda. Jefferson, seja bem-vindo. Elmo, seja bem-vindo. Ru, seja bem-vinda. Maria, Salete, seja bem-vinda. Graça e paz para quem está entrando. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, seu Jefferson. O senhor tá bem? Sua semana tá boa? Paulo Roberto, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Piteios, seja bem-vindo. Jefferson, que bom que tá bem, que bom, graças a Deus. Que bom que você tá bem com o Senhor, né? A gente com o Senhor, a gente fica bem. Às vezes a luta tá acontecendo do nosso lado, mas a gente tá com o Senhor, grudadinho nele lá, a gente fica bem. Seu Renato, seja bem-vindo. Piteios, obrigada por me seguir, viu? Que Deus abençoe sua vida. Seu Brito, seja bem-vindo. Gente, eu tô dando só um tempinho pro povo entrar, porque eu comecei mais cedo, tá bom? Rafael, Rafa, seja bem-vindo. Grazi, você tá aqui, seja bem-vinda. Losange, Almeri, seja bem-vindos. Graça e paz pra vocês. Vão se ajeitando, vão se organizando aí na casinha de vocês, onde vocês estiverem, pra gente poder estar aqui com os ouvidos atentos que o Senhor vai falar conosco, porque hoje o estudo promete. Nilson Sidney, seja bem-vindo. Pastor Ailton, seja bem-vinda. Gratidão, seu pastor. Gratidão, pastor Ailton. Gratidão. Que o Senhor também abençoe sua vida grandemente, a vida da sua família e do seu ministério. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Seu Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, seu Nelson. Paz do Senhor. Seja bem-vindo. Nilson, Wesley, Mateus, sejam todos bem-vindos. Anjo da sorte, obrigada pelo compartilhamento, viu? Que Deus abençoe sua vida. Luiz Brito, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, vamos se ajeitando, vamos organizando. Marcelo Vidal. Sejam todos bem-vindos.
Gente, só mais um minutinho pra gente esperar o povo chegar. Jailton, Jeane. Eu comecei 15 minutos mais cedo. Jeane Iglesiador. Raquel, a paz do Senhor, Raquel. Que Deus abençoe sua vida, viu? A vida sua e da sua família. A paz do Senhor, Jeane. Seja bem-vindo. Eu não sei se é homem ou mulher, mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Graça e paz pra ti. Porque tá sem foto. Seu Brito, eu vou apresentar no final da live, tá bom? Gil, boa noite, Gil. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, Kael. Seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Patrícia entrou. Luciana, seja bem-vinda. Vão sentando na cadeira, vão se ajeitando. Ivone, agora as mulheres estão chegando. Chegou os homens primeiro, agora as mulheres estão chegando. Glória a Deus. Vai ter um equilíbrio. Obrigada, Anjo da Sorte. Que Deus abençoe a sua vida. Pelo presente. Que Deus te abençoe. Kael, seja bem-vindo. WLK, seja bem-vindo. A paz do Senhor, seu Flávio. O Senhor está aqui comigo. Que bom que o Senhor retornou. Graça e paz para ti. Seja bem-vindo, viu? Obrigada ao pessoal que está curtindo a live, pessoal que está compartilhando a live. Vocês estão abençoando a minha vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz, WLQ. A paz, seja bem-vinda. Seu Marcos, cadê? Kael, vamos então começar, gente? Já entrando bastante gente aqui. Eu acredito que o povo ainda não tá todo mundo aqui, mas vai chegar. Então eu vou estar aqui me apresentando pra gente, porque tem bastante gente nova. Tem bastante gente nova, né? Na plataforma, tanto no perfil quanto aqui. Então vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, tá? Eu sou escolhida e levantada por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra. E eu sou o ministério que Deus me encarregou de administrar. Foi falando sobre relacionamento, desenvolver um relacionamento com Deus, tá bom? Então eu ensino o cristão e o não cristão e o afastado que nunca foi cristão a querer ter um relacionamento com o Senhor, tá bom? Com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tudo baseado dentro dos princípios bíblicos na palavra, tá bom? Eu não fujo da palavra, não. Vamos então começar aqui? Que bom, seu Kael, que bom que o senhor já está preparado para o nosso culto. Vamos lá então, porque hoje tem bastante coisa para falar. Vamos lá então. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar iniciando esse momento com o Senhor, tá bom? Onde você estiver, faz a oração comigo, ou faz uma oração aí que você quiser, que a gente vai estar aqui abrindo o nosso coração para Deus, para a gente estar iniciando esse momento, estar receptivo à voz dele, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Senhor. Pai, eu entrego esse momento nas tuas mãos, eu consagro essa live a ti, Senhor, todas as pessoas que estão participando nela junto comigo, Senhor. A tua palavra diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, o seu nome ali o Senhor estará. Então eu creio, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor está aqui conosco, Senhor, que o Senhor é o comandante desse lugar. Pai, pelo poder do nome de Jesus, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa alma, os barulhos à nossa volta. Que nada venha nos atrapalhar nesse momento, Senhor, que nada venha tirar a nossa concentração, para que a gente possa aprender de Ti, Senhor, todo o ensinamento que o Senhor quer falar conosco, Pai. Estamos com os corações receptíveis a Ti, Senhor, para recebermos o alimento e fortificarmos a nossa fé em Ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos começar? Vamos lá? Quem está entrando vai se ajeitando, a live está começando agora, tá? Que o Espírito esteja conosco, em nome de Jesus, Ele está. Vamos então começar, gente. Hoje, o que acontece aqui? Nesses últimos vídeos que eu tenho feito, nessas últimas pregações que eu tenho feito, eu tenho reparado que tanto o Senhor falando conosco, como as pessoas também falando comigo, ok? Então eu tenho reparado que as pessoas estão muito preocupadas com obras de feitiçaria, o que pode acontecer com você, o que pode deixar de acontecer. As pessoas estão muito preocupadas com a inveja do outro sobre ela, entende? Então as pessoas estão enfatizando muito o inimigo, estão deixando de lado aquele que defende você do inimigo. Então essa live de hoje é justamente para orientar você o que você deve fazer para você não ficar suscetível
e vulnerável ao inimigo, entende? Então essa live aqui é para você aprender a se proteger, para você aprender a não ficar à mercê, não dar legalidade para o inimigo, para o diabo, para o inferno, como você quiser chamar, para ser perseguidor, para o adversário, para o opositor, na sua vida, entende? Então Deus está aqui me usando para poder explicar para vocês o que vocês têm que fazer na individualidade de vocês para com o Senhor, para poder se protegerem, andar em vigilância, em prudência, como a própria Bíblia nos afirma, tá bom? Vamos então começar então? Então o tema da live de hoje é Deus versus feitiçaria. O escudo da fé contra as trevas, ok? Eu vou explicando aqui, vou tentando ler os comentários e a gente vai seguir na live, tá bom, gente? Vamos lá. As obras de feitiçaria podem realmente interferir na vida de um cristão? Com isso, como isso acontece, especialmente se a pessoa não tem prioridade com Deus? Então aqui tem duas perguntas. Como é que a obra de feitiçaria pode realmente interferir na vida de um cristão? E como que isso acontece? Ok? Antes de eu começar, essa live de hoje, ela vai ser reprisada no YouTube amanhã. Acabar que eu sempre falo. Na plataforma dos vídeos longos, amanhã, no mesmo horário da live de hoje, 9h30 da noite. Então, se você quiser anotar, é bom você anotar para poder você gravar e depois estudar com o Senhor sobre isso. Mas também, se você quiser amanhã ir lá no YouTube para poder ver a live de novo, ok? É bom também para você também ter um local ali de estudo que você possa ir sempre consultar, tá bom? Então vamos começar aqui de novo. As obras de feitiçaria, elas podem realmente interferir na vida de um cristão? Como isso acontece, especialmente se a pessoa não tem vida com prioridade com Deus? As obras de feitiçaria podem sim interferir na vida de um cristão. As obras de feitiçaria podem interferir significativamente na vida de um cristão, especialmente quando este se encontra espiritualmente fragilizado. Ok? A Bíblia nos alerta sobre a existência das forças espirituais malignas que podem desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Então, gente, aqui, vamos lá. Muitas pessoas vêm para mim, no particular, no chat, e falam sobre isso. Então, eu tô aqui para te orientar hoje. Se você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus não é frequentar igreja. Relacionamento com Deus é você e Deus na sua individualidade, gerando com Ele uma intimidade, ok? Então, se você tem relacionamento com Deus, você não precisa se preocupar com nada. Porque o relacionamento que você tem com Deus, ele blinda você, entende? Ele é como se Deus fizesse é como se aqui, você fosse a caneta e Deus fizesse uma cúpula em cima de você, blindando você, porque você tem um compromisso com o Senhor e desenvolve esse relacionamento com Ele. Então, a inveja, obras de feitiçaria, mal olhado, palavras negativas sobre a sua vida, você que tem relacionamento com Deus não pega. Agora, você que procura esporadicamente o Senhor, ou acha que somente a oração de reconhecimento, ou orações ocasionais, ou poucas vezes que você o procura, acha que aquilo ali é o suficiente, você está suscetível sim às forças malignas à sua volta. Vocês têm que entender que o fato de vocês terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, ok? É o primeiro passo. Então vocês precisam continuar esse passo, que é desenvolvendo um relacionamento com Deus, no seu secreto, na sua intimidade, para fortalecer a sua fé, o seu espírito e você usar a armadura de Deus. Então é a nossa constância em buscar a presença de Deus, na disciplina e no compromisso com Ele, que nos bloqueia das forças malignas, ok? Então, continuando aqui, quando um cristão não prioriza o seu relacionamento com Deus, com o Senhor, ele abre brechas para que essas influências negativas se manifestem. É isso que eu estou explicando para vocês aqui. Se vocês não desenvolvem um relacionamento com Deus, ou vão esporadicamente numa denominação, numa igreja que vocês escolheram ir, ou procuram o Senhor de vez em quando, você está suscetível sim às forças malignas sobre a sua vida. Delas se apossarem em você e vocês virem a ter desânimo, a ter
A gente vai falar isso mais pra frente, mas a ter desânimo, a ter medo, a ter confusão, entende? A confusão mental, aquela assim, será? Começa a dúvida, começa a incredulidade, entende? Então, quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais fortalecido você está. Aqui um fato importante, ninguém está isento das investidas do maligno. Ele é sutil, é preciso se blindar em Deus. Por que eu falo que o maligno é sutil? Porque ele nunca vai chegar para você e vai falar assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou o diabo, eu sou o demônio, eu tô aqui na sua frente porque eu quero participar da tua vida. Ele nunca vai fazer isso. Porque ele quer justamente participar da sua vida sem que você saiba que é ele que está fazendo. Ou seja, ele quer manipular você como se fosse uma marionete para você poder ficar ali suscetível a ele. Entendeu? Então ele vai dar situações para você adentrar nas situações que venham apetecer os seus olhos, que venham despertar a sua vaidade, o seu ego, para você vir a ter uma recaída, vamos colocar assim, e pegar aquele prato de lentilha com as mãos. Entende? Gente, eu peço perdão por barulho porque eu moro numa vila e os vizinhos aqui, eles não são crentes, eles não são cristãos, ok? Então vocês podem escutar um barulho ou outro no meio do caminho, tá bom? Mas vamos continuar aqui que o Senhor está conosco. Aí o que tem mais aqui? Seria o que acontece especialmente se as pessoas não têm prioridade? Com a interferência ocorre. O que ocorre com essa interferência que o maligno pode fazer sobre a sua vida? A feitiçaria, a gente está falando sobre obras de feitiçaria, ok? Então a feitiçaria opera através de rituais, encantamentos, energias negativas que visam manipular, oprimir ou causar danos espiritual, emocional e até físico. Então a pessoa que está lá, no terreiro da macumba lá, fazendo trabalho espiritual para você, se você não tiver a cobertura do Senhor sobre a sua vida, você pode ficar suscetível a manipulações, a opressões, a danos espirituais, ok? Emocional e no seu físico. Porque dependendo do trabalho que ela possa fazer para você, agride o seu físico. Entende? E geralmente quem lida com esse tipo de situações, com esse tipo de coisas, com esse tipo de crenças, não são pessoas boas. Porque ninguém vai no terreno do inimigo fazer bondade para ninguém. As pessoas vão no terreno do inimigo fazer maldade. Então o mal já aloja no coração dela. Ou seja, é uma pessoa que está vulnerável a se permitir ser deixada pelo mal. Entende? Essas dores, essas obras buscam criar confusão. Aí você, que é a pessoa, o cristão, que está longe dos caminhos do Senhor, ok? E não está com o seu relacionamento com o Senhor em dia. O que acontece contigo? Essas obras, ok, de feitiçaria de um modo geral, elas buscam criar confusão mental em você. Você começa a ficar confuso, você começa a ter aqueles relances assim, tava aqui, botei minha caneta aqui, agora não tá mais aqui, ou você começa a ter confusão mental na sua própria vida mesmo de trabalho, entende? No seu dia a dia, coisas pequenas, coisas grandes, coisas que podem acarretar coisas graves, coisas que podem acarretar coisas simples. Você começa a ter uma confusão mental também do lado espiritual e do lado físico, ok? Desânimo, medo, doenças, problemas financeiros e relacionais. Tem muitas pessoas aqui que a vida trava. Por quê? Porque pessoas fizeram trabalhos espirituais para ela e travou a vida daquela pessoa ali financeiramente. Então tem muitas pessoas muitos cristãos e muitas pessoas de um modo geral, ok? Que tem essa vida travada por conta de trabalhos. Só que aí o que você pergunta para mim assim, Roberta, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que me identifiquei com essa palavra. A minha vida está travada, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? A gente vai chegar lá, tá bom? Eu vou falar para vocês tudo o que vocês têm que fazer. Samuel, você tá aqui, que bom que você tá aqui, Samuel, que bom, fico feliz de o senhor estar aqui comigo. Vamos continuar aqui. A suscetibilidade. Suscetibilidade. O que é a suscetibilidade? É suscetível. Então, um cristão que não mantém uma forte conexão com Deus, que negligencia a oração, ou seja, não faz a oração, a leitura da palavra,
jejum e adoração. Lembra que eu falo que são 4 ferramentas básicas que a gente tem que usar? Que é a leitura da palavra, a adoração, a oração e o jejum? Então, um cristão que não faz uso dessas 4 ferramentas, eles estão suscetíveis ao maligno. Entende? Porque você não está desenvolvendo o básico com Deus. O básico com Deus, ele é a palavra, orar, jejuar e adorar o Senhor. Se você não faz o básico, você está muito suscetível ao maligno. Entende? Aí torna-se suscetível. Vamos continuar aqui. O que a gente precisa entender? Qual é a nossa força? Qual é o nosso combustível espiritual para a gente estar conectado com o Senhor? É a presença. A presença e a força de Deus, que é o nosso combustível espiritual, deixa a pessoa... A falta dessa força deixa a pessoa vulnerável. Como um corpo sem defesa contra um vírus. Entendeu? Aqui é uma comparação. Você, quando está doente, a sua imunidade está baixa. Você está doente, vai lá e pega um resfriado. Por quê? Porque a sua imunidade está baixa. O que isso quer dizer? Você não está se alimentando com os alimentos certos para a sua imunidade estar elevada. Está bloqueando a doença de entrar no teu corpo. Por isso que a gente fica doente, porque a nossa imunidade está baixa. Quando algum trabalho de feitiçaria, algum ritual maligno chega na sua vida e começa a travar tudo, é porque a sua imunidade espiritual está baixa. Porque você não está fazendo o básico com o Senhor. Você não está priorizando o Senhor na sua vida. Entende? A sua fé está esmorecida, a sua fé está caindo. A gente sabe que a nossa fé é decisão em acreditar. Quando a nossa imunidade espiritual começa a ficar baixa, a gente começa a desacreditar de que Deus vai fazer na nossa vida. Então, independente do seu estado espiritual hoje, emocional e físico, não deixe de acreditar no que Deus te prometeu. Porque a sua fé vai estar sempre elevada, independente do cenário que você esteja vivendo. Entende? Isso aí, seu Luan, muito bem. Fazer a imunidade espiritual, ok? Juntamente ao Senhor, muito bem. Vamos continuar aqui. Aí tá aqui, a feitiçaria se aproveita dessa sua imunidade baixa, ok? Dessa fraqueza e tende a te dominar. Então, o que a gente precisa tirar de lição disso aqui? Todos nós, gente, independente se você tem o seu relacionamento com Deus lá em dia, a gente também tem um dia mau, a gente também passa por situações que venham desestabilizar a gente, entende? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre estar em vigilância. A gente não pode se deixar desestabilizar pelas situações que nós passamos e nem desacreditar da palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Então, a gente sempre tem que manter uma constância. E essa constância, quando é mantida, a gente renova a nossa fé em Deus todos os dias. Por isso que é importante buscar ao Senhor todos os dias e manter com Ele uma conexão. Entende? Uma conexão contínua, a qual você vai estar ali todos os dias ali buscando um pouquinho, vai estar se alimentando um pouquinho, esse de pouquinho em pouquinho se tornando um montante que a sua fé é fortalecida. Com a sua fé fortalecida, você está blindado. Por quê? Porque você está em conexão com o Senhor. Entende? Vamos continuar aqui. Como o relacionamento e o compromisso com Deus funcionam como um escudo contra as obras de feitiçaria e o mal. Então, vou repetir de novo a pergunta, ok? Como o relacionamento e o compromisso com Deus funciona como um escudo contra as obras de feitiçaria e o mal? O relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, é a sua maior proteção espiritual. Por isso que eu sempre vou bater na mesma tecla de você sempre estar lendo a palavra, orando, jejuando, adorando e buscando ao Senhor na sua intimidade e individualidade com Ele. O que o cristão hoje precisa entender é tirar a crença. Essa crença, eu escuto ela e vejo esse comportamento desde quando eu medito por gente que eu frequentava a igreja, que era 18 anos que eu me batizei. Ok? Existe uma crença no meio cristão que as pessoas carregam com ela, que o fato dela ir para a igreja
ver o culto e se relacionar com os irmãos da igreja, ela acha que aquilo ali é o suficiente para ser blindado por todas as forças malignas do mal em volta dela. Entende? Então, essa crença precisa cair. Porque o que vai blindar você do maligno é o seu relacionamento com Deus desenvolvido no seu secreto, na sua individualidade com Ele, ok? Para você vir a gerar intimidade. É justamente essa intimidade com Deus que vai libertar e curar você. Quantos cristãos hoje não estão libertos? Quantos cristãos hoje estão fazendo do evangelho uma banalização? Por quê? Porque não estão libertos. Por quê? Porque não passaram pelo processo. Então você, na sua individualidade, precisa procurar o Senhor. Seu Michel Lucas, eu peço que o senhor respeite a minha pessoa, ok? Se o senhor está procurando uma pessoa solteira para poder, enfim, ficar mostrando gracinha aqui na live, eu peço para o senhor se retire. Da mesma forma que o senhor entrou, que o senhor saia, porque aqui é um lugar sério, ok? Então, voltando aqui, gente. Então, você cristão, precisa priorizar o seu relacionamento com o Senhor para blindar você, não só do mal, mas de tudo. Seja do mal, tanto os demônios espirituais, seja da investida de pessoas à sua volta que querem o seu mal, que dão legalidade para a maldade entrar nelas e se apossarem delas para poder fazer, entende? A estar ali naquela situação e te fazer o mal. Então, gente, a gente não pode mudar o ser humano. A gente não pode pegar o ser humano, dar as sacudidas e falar assim, cara, acorda. Acorda para a realidade. A gente não consegue fazer isso, a gente não pode fazer isso. A gente pode orar pela vida da pessoa, interceder pela vida dela e pedir a libertação dela. Só que para a gente mudar o outro, a gente precisa mudar primeiro. Então, antes que a gente tente mudar o outro, a gente precisa fazer a nossa parte. Entende? Então, faça você a sua parte. Comece a acreditar mais, comece a exercer mais a fé, comece a buscar mais a presença do Senhor, comece a querer estar em concordância com Deus, comece a trazer Deus à existência na sua vida, para você andar em concordância. O que vocês precisam entender é que Deus está além do que é escrito na Bíblia. Se vocês começarem a procurar ao Senhor, na sua individualidade, no seu secreto com Ele, vocês vão ter essa experiência que é única, que cada um tem na sua individualidade com Deus, de você sentir a presença dele, de você escutá-lo, porque você se comprometeu em querer conhecê-lo. Entende? Entende? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O relacionamento com Deus é a nossa maior proteção espiritual. Ponto. Na Bíblia existem vários relatos que comprovam que com a fidelidade a Deus, você tem uma proteção maior sobre a sua vida. Ok? A gente tem vários relatos. A gente tem um relato de José, que estava preso na prisão lá, e ele se manteve fiel ao Senhor, no final ele foi governador. A gente tem um relato de Davi, que foi lá no pasto, foi nomeado rei, mas ele teve que passar por um processo de preparo para poder ser rei. Então, cada personagem ali da Bíblia, individualmente, tiveram seus processos de cura e libertação, de preparação para viver os propósitos deles, e cada um ali se fidelizou ao Senhor, da maneira deles. Abraão, pai da fé, também fidelizou com o Senhor, escutou a voz, saiu da terra dele, da parentela dele e foi para a terra que Deus ia mostrar, tudo pela voz. Por quê? Porque ele exerceu a fé, ele acreditou, ele foi. Entende? E é assim que a gente precisa ser hoje. E a gente não tem que parar para contestar, a gente tem que parar para obedecer. E Deus falou, vai. Com Deus é sim, sim, não, não. E a gente também precisa ser sim, sim, não, não. Ok? Vamos continuar aqui. A presença de Deus em nós, pois a presença de Deus em nós, que adquirimos através da nossa entrega e compromisso com Ele, cria-se uma barreira intransponível para as forças do mal. Então vamos lá. Você está aqui, você é cristão, você está aqui, Deus está aqui. Vocês têm uma interatividade que começa a andar em unidade, que é o relacionamento de vocês dois, ok? Você e Deus. Quando você começa a ter essa interatividade, essa unidade com o Senhor, forma-se uma aliança. Essa aliança que formou com o Senhor é o comprometimento dele contigo em proteção, em orientação, em ensinamento.
que ele vai começar a te orientar o caminho que você deve andar conforme a vontade dele. Entende? Então, o nosso relacionamento com Deus é indispensável e é fundamental na nossa vida. E cada um aqui, e isso é individual. Por isso que não pode haver comparação. Por que a gente não deve se comparar com o irmão do lado? Que o processo do irmão talvez seja mais fácil que o teu. Porque são propósitos diferentes. Vamos lá. São duas pessoas diferentes, você e o irmão. São dois propósitos diferentes, ok? São duas entregas diferentes. O que é a entrega? A sua e a dele para Deus. Então, conforme você se entrega, conforme você permite Deus trabalhar em você, conforme você anda em obediência com o Senhor, conforme você desenvolve um relacionamento com Ele, e conforme você vai fazendo na sua individualidade com Ele, a gente não pode comparar o nosso processo para com o outro, porque cada pessoa aqui tem propósitos diferentes. Uns propósitos vão requerer mais da pessoa, outros propósitos vão requerer menos da pessoa. Isso quer dizer que um é mais importante que o outro? Não. Todos nós, numa junção, somos fundamentais para o reino. Cada um com seu propósito. Cada um, Deus tem uma situação diferente. E no final tudo se junta. No final tudo faz parte de uma família. Então a gente não tem que ficar apontando para o outro que o propósito do outro é melhor, que o propósito do outro é pior. A gente não tem que ficar fazendo panelinha. Sabe essas panelinhas que tem nas denominações? A gente não tem que ficar fazendo panelinha e excluir as pessoas dentro das igrejas. A gente tem que trazer todo mundo e abraçar todo mundo. Porque todos nós fazemos parte de um corpo, que é Cristo. Seu anjo da sorte, obrigada, que Deus abençoe o senhor. Entende, gente? Então a gente não pode fazer exclusão. Porque se nós fizermos exclusão com os nossos irmãos dentro da igreja que nós frequentamos, ok? Das denominações que nós frequentamos, a gente vai fazer exclusão de todo mundo na nossa vida. E se o Evangelho nos mostra que precisamos amar ao próximo, por que a gente está excluindo as pessoas à nossa volta, seja ela cristã, seja ela não cristã? Por que a gente exclui? Por que a gente seleciona? A gente não tem que selecionar. O primeiro mandamento mais importante qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento mais importante? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente precisa ter amor dentro de nós. Mas para a gente ter amor dentro de nós, a gente precisa primeiro desenvolver um relacionamento com Deus. Porque Deus é o amor. Entende? Então, para a gente amar o nosso próximo, para a gente dar para o nosso próximo algo de nós, a gente precisa ter para dar. Se a gente não tem para dar, a gente vai ferir. Então, para a gente não ferir, a gente precisa procurar na fonte. E essa fonte a gente só consegue procurar desenvolvendo um relacionamento com Deus. Entende? Então, uma coisa, se você parar para analisar, uma coisa está conectada à outra. Então, não tem como você olhar, você está num corpo, vamos botar aqui a igreja de novo, você está num corpo, que é a reunião de todas as igrejas junto ali, que o cabeça é Cristo, e começar a selecionar as pessoas ali que você quer andar, porque você acha que é boa para ti, mas não necessariamente aquela pessoa que você fala também é boa para ti, porque até as suas amizades, se você permitir, Deus vai selecionar, porque nem todas são para fazer parte da sua vida, que não fazem parte dos propósitos de Deus para ti, ok? Então você precisa aprender a depender do Senhor. Você precisa aprender a buscar no Senhor, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade, entende? Porque cada pessoa pode interferir nos propósitos que Deus tem para a tua vida. Então, tudo se concentra em Deus. A nossa vida se concentra em Deus. A gente precisa aprender a depender. Aí você me fala assim, mas o que isso tem a ver com a live de hoje? Tudo. O que eu tô falando aqui para você tem tudo a ver com a live de hoje. Se você não procurar a presença do Senhor e não desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade, você está suscetível ao maligno. Você está com brechas. O que são brechas? São portas. Você está dando acesso. Você está fraco na fé. Quando a gente fica fraco na fé, consequentemente, a gente pega as oportunidades que aparecem porque a gente acha que aquela oportunidade é de Deus para a nossa vida e bota dentro de você, ou seja, você traz para a sua vida, mas não necessariamente aquela oportunidade é de Deus para a nossa vida. Ah, Roberta, mas veio, é da igreja também, congrega comigo,
tá lá na igreja, frequenta a igreja, é comigo, é uma pessoa cristã, é uma pessoa que se mostra temente ao Senhor, e é uma oportunidade única de Deus para minha vida, não necessariamente. Às vezes a pessoa pode até ser de Deus. Às vezes a pessoa pode até ser uma boa pessoa, sim. Não vou generalizar que não. Só que talvez essa pessoa não seja participar dos propósitos que Deus tem para ti. Aí o que vai acontecer? O que acontece com a tua vida quando a gente coloca pessoas que não é para participar do nosso propósito de vida? A nossa vida trava. Porque aquela pessoa não é para estar fazendo parte da tua vida. Independente dela ser boa ou não. Entende? Então tudo a gente precisa depender do Senhor. Porque aí, quando a gente começa a desobedecer o Senhor e não participar de Deus da nossa vida, e as coisas começam a dar errado, qual é a nossa tendência humana? A nossa tendência humana, quando algo está dando errado na nossa vida, é reclamar. A nossa tendência humana é olhar o lado negativo da situação. A gente não para pensar se o que eu fiz de errado que poderia ter gerado essa situação. São poucas as pessoas que fazem isso. A grande maioria reclama. A reclamação é murmuração. Murmuração, você perde bênção. Então, a gente precisa começar a andar de um modo mais espiritual. Cada um de vocês aqui, vocês precisam andar de um modo mais espiritual. Vocês precisam começar a espiritualizar a vida espiritual na sua vida. Porque o físico é reflexo do espiritual. Então, se o físico é reflexo do espiritual, aonde acontecem as coisas primeiro? No espiritual. Então, você não pode andar como se o mundo não existisse, como se não estivesse dentro de um planeta, que esse planeta não estivesse dentro de uma galáxia, de um universo de uma galáxia, porque está tudo entrelaçado. Entende? Então, você precisa trazer mais o plano espiritual para a sua vida, começar a ter mais conexão com o Senhor, desenvolver mais a sua intimidade com Ele, para você começar a enxergar espiritualmente o Senhor, colocar um sonho sobre ti, para abrir os seus olhos, para abrir a sua visão, para você começar a enxergar como Ele quer que você enxergue. Só que isso a gente só consegue se a gente se doar para Ele, se a gente buscar a presença dEle. Entende, gente? Então só depende de cada um de nós. Só depende de você, só depende de mim. São as renúncias que a gente faz. São a gente abrir mão de certas situações, lugares e pessoas que não vão acrescentar na nossa vida de algum modo. Entende? Para poder buscar a presença do Senhor e querer estar na presença do Senhor. É priorizar o Senhor. Quando eu falo priorizar o Senhor, é justamente você abrir mão das suas vontades e fazer a vontade de Deus. Boa noite, Cissa. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda aqui, seja bem-vinda na live. Entende, gente? Então a gente precisa andar no Espírito, fortalecer a nossa fé em Deus e nosso relacionamento com Ele, ok? E trazer Deus à existência na nossa vida, para a gente ser blindado pelo Senhor, para o mal não chegar na nossa vida. Então a gente precisa manter uma disciplina e uma constância em buscar a presença de Deus todos os dias um pouquinho, para a gente poder estar de acordo com a vontade dele. Consequentemente a gente recebe a proteção do Senhor sobre nós. Aí o mal, por mais dardo inflamado que mande, por mais obra de feitiçaria que faça, ele vai ter uma hora que vai parar. Por quê? Porque tudo que faz não chega em você. Todo o dinheiro gasto está sendo jogado no lixo, está indo pro ralo. A pessoa está jogando no ralo. Por quê? Porque faz a obra contra você e nada acontece contigo. Por quê? Porque você tem proteção espiritual, que é Deus. Porque você se compromete com Ele. Entende? Então a pessoa que se compromete com o Senhor não precisa se preocupar com o maligno. A gente tem que andar vigilante e prudente. Mas isso não é colocar a nossa energia nele. Porque quando a gente coloca a nossa energia nele e fica preocupado com as investidas que estão fazendo contra a gente tira o nosso foco de Deus. Aí a gente peca. Porque se a gente tira o nosso foco de Deus, a gente está tirando o nosso foco da prioridade que tem que ser na nossa vida. A gente não tem que se preocupar com o que estão falando da gente, a gente não tem que se preocupar com as obras que estão sendo feitas, a gente não tem que se preocupar com inveja, a gente tem que se preocupar com nada. A gente tem que se preocupar em estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor, trazendo o Senhor à existência na nossa vida e desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. Ele cuida do seu opositor, Ele cuida
do agressor, Ele cuida do perseguidor, Ele cuida do demônio, da potestade, do inferno, que seja. É Deus que cuida. Você se policia e mantém um compromisso com o Senhor, em buscar a presença do Senhor, e Ele cuida para você do resto. Entende? Ele cuida de você, de tudo que tem a respeito a você. Porque a pessoa que mais quer que você viva os planos, os propósitos, os milagres e a promessa que Deus tem para sua vida é o próprio Deus. Então, se você está priorizando o Senhor, buscando o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, enfatizando o Senhor na sua vida, ok? E vai ser tudo que Ele tem para ti vai se tornar uma recompensa de toda a devoção, comunhão, prioridade que você fez para com Ele. Entende? Aí você vai viver aquele versículo que fala, porque você acreditou, você vai viver. Eu não lembro aqui, vira e mexe o Senhor fala comigo através desse versículo. Mas agora o versículo em si eu não consigo, mas se você exerceu a sua fé, você vai viver o que você acreditou. Entende? Por quê? Porque Deus trabalha por intermédio da fé. A fé, gente, o que é a fé? É algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe e que vai acontecer. Deus, a gente não vê, a gente sabe que existe e que Ele vai fazer na nossa vida. Então a fé e Deus andam em unidade. Deus é a fé é Deus. Então se a sua fé está fraca, é a mesma coisa de você falar, Senhor, eu não acredito em você. Entende? Então você precisa fortalecer a sua fé, combustível na sua fé. A fé vem através da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Então passe a estudar a palavra, passe a ler a palavra, passe a escutar a palavra, para a sua fé ser fortalecida, mas não leia a Bíblia somente como um livro didático, que você está pegando ali para ler porque falaram que você tem que ler. Não. Faça uma oração antes, convida a presença do Senhor para estar contigo, entende? Peça para Ele orientar você na leitura que você está fazendo. O que chamou a sua atenção, anota num papel. Daquilo que chamou a tua atenção, leia de novo. Estude sobre aquilo, pede para Deus te explicar o que Ele quer falar com você. E o que Ele falar com você, o que você entender, coloque em prática na sua vida. Começa a exercer aquilo ali. Faça disso diariamente, que se torne um devocional, ok? Faça um devocional, então, todos os dias com você e o Senhor, para você colocar em prática na sua vida, para ver transformação em ti. Porque a nossa transformação, ela começa a partir do momento que a gente se permite ser transformado. Só que a gente também precisa fazer a nossa parte. Não é apenas falar para o Senhor, falou, Pai, tá livre acesso 100%, entra e faz a sua faxina, tira o que tem que tirar e vamos embora. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também precisa fazer a parte prática, que é botar em prática o que a gente aprende. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo por mim, tá? Que é o que eu vivo todos os dias. Quando eu comecei o meu processo com o Senhor, eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, Pai, eu quero aprender a amar as pessoas. Porque eu venho de uma família narcisista. Então, a minha mãe é uma mãe narcisista. Então, eu cresci com ela e não tive amor materno. Entende? O amor materno que eu tinha da minha mãe era a agressividade física e mental. Esse era o amor que minha mãe me dava. Entende? Então, eu cheguei a um ponto da minha vida e falei para o Senhor, no particular, e falei assim, Pai, eu não quero mais eu não quero ser como eles. Eu falei eles na família de um modo geral. Eu não quero ser como eles, me ensina mais pessoas. Quando eu fiz essa oração para o Senhor, eu era como muitas pessoas aqui são. Acreditava que seria só falar que seria o suficiente. Só que Deus, no meu processo, começou a me mostrar que para eu ser transformado do jeito que eu pedi para ser, eu precisava praticar. Então ele começou a me dar várias situações de pessoas muito difíceis, de pessoas que a gente tem vontade de deixar ela lá onde ela tá, entende? Para não trazer para sua vida, mas Deus virava toda vez que eu queria desistir, porque quando a gente quer deixar de lado, é a mesma coisa que você falar que quer desistir. Então, quando eu tava a ponto de explodir, vamos colocar assim, Deus virava para mim e falava assim, filha, você não pediu para aprender as mais pessoas?
Eu estou te dando a prática. Começa. Começa a colar em prática tudo que eu te ensinei no secreto. Entende? Então, para a gente poder ser transformado, a gente precisa praticar. Então, eu não sei qual foi a oração que você fez ao Senhor. Eu não sei o que você pediu para o Senhor. Eu não sei como é que é o seu processo. Mas Deus vai te dar situações práticas para você colocar em prática o que você pediu para Ele. E dessa forma você vai ser transformado. Entende? Teve um momento no meu processo aqui, isso tem pouco tempo, tem coisa de 1 ano. Porque Deus já deu o meu destino. Ok? Eu tenho um destino para chegar. E Deus virou para mim e falou assim: da hora que eu estou te dando essa palavra hoje, ao destino que eu vou te colocar, eu vou dar para você uma coleção de pedrinhas. Aí no momento, numa hora eu não entendi. Coleção de pedrinhas? Como assim? O que isso quer dizer? Que Deus às vezes fala com a gente não entende. Aí conforme foi passando as situações, as pedrinhas que Deus estava querendo me dar eram pessoas que tinham coração de pedra, que precisavam ser transformadas. E quem ia ajudar essas pessoas sou eu, que eu ainda estou nesse processo. Então Deus está me dando várias pessoas que têm um coração de pedra, porque eu pedi para aprender a amar as pessoas, certo? Então eu ainda estou vivendo, e a gente vai viver até ser recolhido conforme a oração que a gente faz ao Senhor. Então Deus falou que ia me dar uma coleção de pedrinhas. Então Deus está me dando pessoas muito difíceis, com personalidade muito forte, com as suas crenças, com os seus achismos, entende? Para poder tratar a pessoa, para poder ajudar a pessoa, para poder mostrar a pessoa o caminho, que o caminho que ela faz não é o caminho que ela está seguindo, entende? Então é assim que Deus trabalha conosco. É assim que Deus trabalha contigo. Hoje eu rio, porque no início eu queria sair correndo, mas hoje eu rio e eu agradeço ao Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se coloca num posicionamento de ser transformado por Deus, que a gente permite, Deus realmente nos transforma. E a gente deixa de ser a velha criatura e começa a dar forma à nova criatura. Quando a gente faz a oração de reconhecimento, a gente não fala que a gente quer ser uma nova criatura com Cristo, com Jesus, para escrever o nosso nome no livro da vida. Isso não é balela. Isso não é formalidade. Isso é real. Só que a gente só vai ser nova criatura se a gente se permitir ser nova criatura em Deus. Se a gente querer, se a gente deixar. Entende? E a gente só vai se deixar ser nova criatura se a gente passar pelas situações que Ele vai vir confrontar a gente. Hoje, eu agradeço. Dói. Dói. O John aqui tá falando, no começo dói. Na verdade, não é só no começo, não. No decorrer do processo inteiro dói. Só que conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai se fortalecendo. Então a gente já tem uma bagagem. Então aquilo que te afetava lá atrás, nesse momento aqui não te afeta tanto. Mas a gente vai passar por uma situação que vai afetar tanto quanto seria lá atrás. Só que quando a gente passar por essa situação e for mais pra frente, aquela situação que a gente está passando aqui, que está nos afetando, lá na frente não vai afetar. E a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas que estão passando pelas situações. E você vai virar para ela e falar assim, fica tranquilo, vai doer, mas vai sobreviver. Entende? Então a gente precisa se deixar ser tratado pelas mãos do Senhor. Isso tudo aqui, gente, que eu estou falando, tem a ver com o tema de hoje. Porque se você não deixar, você fica suscetível ao maligno. Não é a pessoa que está fazendo o trabalho para você. Somente. É uma pessoa má, que tem uma má índole, vamos botar assim. Entende? Não é. É o maligno que está se apossando dela, que está fazendo ela de marionete. Só que ela não vê isso. Só que a partir do momento que você que tem relacionamento com Deus, você consegue enxergar isso. Aí o que Deus... Aí Deus está trabalhando no seu coração. O que Deus vai fazer contigo? No início pode até em você pode haver uma ira. Pode até haver uma vontade de querer ir lá tirar satisfação. Só que conforme você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, e você vai escutando mais Deus perto de ti, você vai tendo a presença dele contigo, você vai começar a desenvolver compaixão por a vida que está te atacando. Porque Deus vai instruir você a perdoá-la. Entende? Porque Ele não quer que a semente que ela está lançando em você adentre no seu coração e encontre solo para desenvolver.
Então, você perdoando a pessoa que está te ferindo, você está bloqueando o solo do seu coração da semente desenvolver. Entende? Porque quando o maligno vem sobre a nossa vida, ele vem de várias formas. E uma das formas é lançar semente. Que ele quer que você se torne uma pessoa amargurada, ele quer que você se torne uma pessoa desanimada, ele quer que você desista da sua vida. E para que você desistindo da sua vida, você desiste dos planos do Senhor para ti, porque a única pessoa que pode parar uma promessa de Deus na sua vida é você. Então ele vai fazer de tudo para desestabilizar você, para desanimar você, para fazer você desistir. Entende? Então, o Senhor, ele não permite. O relacionamento que você desenvolve com Deus, ele não permite que você permita que essa semente maligna faça morada no seu coração. Então, aquela pessoa lá que está sendo usada pelo maligno, ela vai vir com 20 pedras na mão em cima de você, ela vai se tornar o seu perseguidor predileto, assim, você, na verdade, você vai ser a presa dela predileta, vamos colocar dessa forma, ok? E se você está em Deus, você não vai se deixar abalar por essa situação. Você vai entender que quem está se apossando da pessoa lá é o teu inimigo de alma. E quem combate o teu inimigo de alma é Deus. E você priorizando a sua vida com Deus, fica a guerra espiritual entre Deus e os demônios. Entende? E a gente fica na parte da espera, entre aspas, que na espera não é ficar parado esperando, é a gente fazer a nossa parte, ok? A gente fica na parte da espera, esperando Deus guerrear lá com o inferno, para nos dar a vitória na nossa mão e a gente viver as promessas e os milagres de Deus para nossa vida. Porque tudo isso está acontecendo porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tem planos para você. Então, todo ataque que está vindo contra você não é pessoal contigo. É pelo que você carrega. Que é a presença do Senhor. Entende? Então, tudo que acontece na sua vida, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, reconheceu Jesus como Filho de Deus, Senhor, o seu Salvador, começou a desenvolver um relacionamento com Deus, o inferno vai vir com você, com tudo em cima de você. Se você se mantiver firme na presença do Senhor, buscar o Senhor todos os dias e manter uma constância com Deus, o inferno vai triplicar a perseguição em cima de você. Porque ele não quer te perder. Ele não quer que você desenvolva no Senhor. Ele não quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Então ele vai fazer de tudo para te paralisar. Por isso que eu falo que a guerra não é pessoal, não é você. Por exemplo, não sou eu, não é o John que está aqui conversando comigo, não é o John, não sou eu, não é a Regiane, não é o Rogério, não somos nós. A guerra do inferno é com Deus, que você carrega a presença do Senhor. Que você está se mantendo firme na presença do Senhor. É contra o que Deus tem na sua vida, é contra os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que ele vem contra ti. Ele tem que atacar alguém, então ele vai atacar você, que está sendo direcionado por Deus para viver os propósitos. Mas a guerra não é pessoal contigo, é espiritual. Só que reflete na gente. E o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Que é nos proteger na presença do Senhor, fidelizando Ele na nossa vida. Entende? Então, quando vocês começarem a entender que para vocês não serem atacados pelo maligno, que vocês precisam enfatizar e priorizar o Senhor na sua vida, essa preocupação que muitos aqui têm, que fulaninho, a vizinha do fulaninho, a vizinha da frente, a tia não sei da onde, a madrinha não sei de trás, fez obras de feitiçaria para mim, e eu não sei o que eu faço, e por isso meu relacionamento acabou, por isso minha obra, meu trabalho deu certo, por isso que a minha loja fechou. Não é, gente. Você tem que se preocupar se você não tem relacionamento com Deus. Ponto. Se você tem relacionamento com Deus, não se preocupe. Porque Deus vai estar bloqueando de chegar em ti. Entende? Então não use o ataque daquela pessoa lá que está atacando a sua vida. Muitas pessoas aqui podem estar usando também como justificativa dos seus erros, ou seja, justificativa que não procura a presença de Deus e vai lá jogar a culpa no ciclaninho, na fulaninha. Entende? Então, em vez de você jogar a culpa lá por um erro que você não está cometendo de um comprometimento com o Senhor na sua vida, não jogue a culpa para lá, porque
Deus pode estar usando essa pessoa, permitindo dela fazer trabalho sobre a sua vida, justamente para você se achegar na presença do Senhor. Justamente para você procurá-lo no secreto. Porque Deus usa tudo. Nada com Deus é desperdiçado. Nada com Deus é assim, não era para dar certo, não era de Deus. Não, nada com ele é desperdiçado. Tudo ele usa. Então, se você é a pessoa que está longe dos caminhos do Senhor e está sendo atacado por alguma obra de feitiçaria, Deus está te usando essa obra de feitiçaria para trazer você para perto dele. Porque a partir do momento que você começar a buscá-lo, não é que a obra vai parar. A pessoa vai até intensificar mais. Ok? Mas você vai estar blindado pelo Senhor. Entende? Então vamos continuar aqui. Acabou que eu falei aqui. Eu só vou ler então pra gente passar por cima, ok? Então vamos lá. O relacionamento. Um relacionamento verdadeiro com Deus não é apenas uma formalidade, mas uma conexão íntima baseada no amor, confiança e obediência. Quanto mais perto estamos de Deus, mais Ele nos guarda. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Usa-se o Salmo 91, descreve totalmente o que seria ter um relacionamento com Deus. Que muitas pessoas usam como oração de proteção. Mas se você pegar na íntegra ali e ler o Salmo 91, você vai ver que é um relacionamento com Deus ali. Entende? Vamos continuar aqui. O compromisso. O compromisso com ele significa escolher diariamente, estar ao lado dele, seguir seus ensinamentos, buscar a sua vontade. Essa decisão consciente de pertencer a Deus e viver segundo os seus princípios ativa a proteção divina. Tudo que eu falei aqui. Você precisa manter uma constância, você precisa manter uma disciplina, você precisa manter uma obediência. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo na sua vida, se Deus mandou você fazer, faça, porque Ele está vendo o seu posicionamento e a sua obediência a Ele. Nós somos testados por Deus o tempo todo. Por que Deus nos testa? Para poder ver se você tem capacidade suficiente para aguentar as promessas que Ele vai colocar na tua mão. Porque quando Deus coloca a promessa na nossa mão e os propósitos dele para nossa vida, a gente não deixa de servir a Deus. A gente continua servindo a Deus. A gente continua buscando, a gente continua no nosso relacionamento. E a gente está muito mais dependente de Deus quando a gente começou. Então, tudo isso que você está passando no seu processo é Deus testando você, preparando você, capacitando você para Ele colocar nas suas mãos o que Ele tem para você. Se você não tiver do jeito que Ele quer, para você viver os propósitos que Ele tem para ti, Ele não vai colocar na sua mão. Porque Ele não vai te dar algo para você perder. Entende? Denise, as pessoas pensam em desistir por quê? Porque a fé não está no lugar que tem que estar, que é na presença do Senhor. Está olhando muito para a adversidade e não está olhando para o Senhor. Então, vou pegar você como exemplo. O que a gente tem que fazer numa hora dessa? Esquece que existe demônio na tua vida. Esquece que existe inferno. Esquece que existe a oposição. Começa a voltar os seus olhos somente para Deus e priorizar o Senhor. Entende? Esquece, abole da sua vida as dificuldades, as adversidades e os impedimentos. Dá um clique assim, pelo menos que por um tempo. E começa só a procurar a presença de Deus, só enfatizar Deus, só querer Deus na sua vida. Vai ter uma hora que o seu cérebro vai começar a ser programado para só procurar Deus. Porque se a gente mantém uma constância em algo, a gente mantém uma disciplina, a gente doutrina o nosso cérebro aquilo. Entende? Então, se você mantém ali uma constância com o Senhor, você não vai ter tempo de olhar para o lado, você não vai ter tempo de pensar o que estão pensando de você. Porque você está montando uma constância ali. Sim, vovó do bem da... Vovó Vita, né? Vita, vovó do bem da Liz. Nós somos atacados, é justamente isso que eu estava explicando aqui. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a oposição vem sobre nós, mais o inferno vem sobre nós. Por quê? Porque ele não quer perder você, porque antes você era devota dele, ok? Ele não quer perder você e ele não quer que você vire um instrumento na mão de Deus para ganhar outras vidas que virão através de você. Então ele vai te atacar para te paralisar. Mas o ataque não é contra você, é contra os propósitos que Deus tem para sua vida. Não é algo pessoal.
é espiritual. Entende? E você precisa continuar fortalecendo a sua fé no Senhor, buscando a presença dele, que vai ter uma hora, gente. Isso não dura para sempre, não. Esse deserto nosso de ataque do inimigo, ele não dura para sempre. Por quê? Porque vai ter uma hora que você já vai ter amadurecido, você já vai ter desenvolvido. Então aquilo que afligia a sua alma não vai afligir tanto mais. Por quê? Porque você já está blindado. Você já sabe o que fazer, você já tem bagagem, já tem experiência, já tem sabedoria. Então você não vai deixar se atingir tanto quanto você se deixava antes. Porque antes você não sabia, era novidade. Entende? Isso aí, Denise, se ergue na presença do Senhor. Busca o Senhor, fortalece a sua fé e vai buscando o Senhor, ok? Vamos continuar aqui. A blindagem. Isso aí, desse jeito tem que pensar. Cada ataque você tem que ficar cada mais fácil. Sabe o que eu faço? Eu, Roberta, faço, que eu também faço pelo processo. Toda vez que investem sobre a minha vida, contra a minha vida, e a minha vida tem um investimento pesado, entende? É um investimento pesado. Eu vivo esse investimento pesado todos os dias. Eu olho para a situação, sorrio e falo assim, mais um combustível para eu transpassar a dor que estão querendo me causar. Eu não olho para a situação como um pesar, tipo, estão me perseguindo. Oh, meu Deus, estão me perseguindo, o que será de mim agora? Não. Eu olho para a situação e falo assim, estão me perseguindo? Ótimo. Vou usar isso como combustível para transpassar o que eles estão fazendo contra mim. Entende? Então eu sempre usei como um impulsionamento para não desistir e para continuar a perseverar nas promessas que Deus fez para minha vida. Então não se deixa bater. Porque o inimigo, a pessoa que está agindo de maldade com você, que está sendo usada pelo inimigo, ela se alimenta da sua dor. Então se você demonstra para ela que está doendo, se você demonstra para ela que o que ela está fazendo está te atingindo, entende? Ela vai se sentir vitorioso, vitoriosa. E você vai se sentir um caco, vamos botar assim. Então você não tem que se deixar abater pela situação, assim, tá sempre procurando a presença do Senhor, se fortalecendo no Senhor, para transpassar em você a presença de que você carrega, que é a presença de Deus. Se a gente carrega a presença de Deus, a gente não fica triste, a gente não demonstra uma face triste. A gente demonstra uma face feliz. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. Entende? E uma vez que a gente tem a presença de Deus, a gente tem a garantia da vitória, porque Deus é a nossa garantia. Entende? Isso aí, se tirar os olhos de Deus, a gente afunda, então não tira. Vamos continuar aqui. A blindagem. A blindagem não é uma armadura física, mas espiritual. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, do relacionamento que vocês precisam desenvolver com o Senhor para ser blindado por Ele, para as forças das trevas não chegarem até vocês, nada mais é do que espiritual, ok? A fé, a oração constante, a prática e leitura da Bíblia. A prática precisa existir junto com a leitura. Sem leitura se torna um livro didático. A prática causa a transformação em você, da leitura da Bíblia, ok? O jejum, a adoração, a obediência, a confiança inabalável em Deus criam um ambiente em torno de você, como se fosse uma armadura, ou o ambiente em si, onde o mal não pode operar. Ou seja, você é uma pessoa que mantém um relacionamento com Deus constante, diário. O inimigo, o demônio, ele não pode tocar em você. E ele sabe disso. Entende? Porque Deus não deixa. Então, o que pode acontecer na sua vida? Que geralmente é o que acontece. Você que mantém o relacionamento com Deus ativo, para você viver o propósito e as promessas do milagre de Deus para sua vida, você está ali numa constância, você está ali todo dia ali procurando a presença do Senhor. As pessoas à sua volta, que fazem parte do seu convívio, ou você esteja numa situação específica, vamos supor aqui que você esteja num compromisso cristão, ok? Um relacionamento que foi Deus que fez para ti. Ou no relacionamento que Deus fez para ti, ou no compromisso cristão, ou pessoas à sua volta. Você é uma pessoa que mantém uma constância com o Senhor.
Você busca e desenvolve um relacionamento com Deus. Você está blindado. O mal não chega até você. Mas as pessoas da sua volta que fazem parte do seu convívio, se não tiverem relacionamento com Deus como você tem, elas estão suscetíveis a maligno. Então, o que o maligno faz? Para desestabilizar você, ele começa a atacar as pessoas à sua volta. Entende? Então, o que a gente precisa fazer? A gente que tem uma disciplina maior em buscar a presença do Senhor. Ora pela vida das pessoas e, ao mesmo tempo, orienta. Entende? Orienta. Como eu estou fazendo com você aqui, orienta a pessoa e fala, olha, se você não buscar a presença de Deus, acontece isso, 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 isso. E a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher ou não se ela quer para a vida dela. Porque uma coisa é você estar leigo a uma situação. Quando uma pessoa está leiga a uma situação, a gente não pode cobrar dela porque ela não sabe. É a mesma coisa com Deus. Deus não cobra de pessoas que não sabem, ok? Porém, a partir do momento que você avisa, ela deixa de ser uma pessoa leiga. Ela tem conhecimento. Entende? Então, por exemplo, nós cristãos, que nós sabemos da palavra do Senhor, que a gente sabe, o peso da mão de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que daqueles que não sabem. Entende? Então, seja você com as pessoas à sua volta. Começa a mostrar que precisa haver uma blindagem na vida delas também, que não, a sua oração não é o suficiente, que elas precisam ter a iniciativa de buscarem o Senhor também, junto com você, para formar um grupo, um bloqueio por um grupo, por um todo, em torno de vocês, entende? Então, é preciso agir em consciente e em conjunto. Por isso que numa família, o marido tem que olhar para a esposa olha pelo marido e os pais olham pelos filhos. Por quê? Para poder ter aquela proteção total. Entende? Tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Tá acabando. Eu acho que tá acabando. Vamos lá. Quais são as consequências para um cristão que não desenvolve um relacionamento com Deus e acredita que o batismo e a oração ocasional são suficientes? Isso aqui tem a ver com relacionamento, ok? Mas foge um pouco da parte das obras de feitiçaria que a gente está vendo. Mas Deus quer que a gente saiba. Então vai ser falado. Então vou falar de novo. Quais são as consequências para um cristão que não desenvolve um relacionamento com Deus e acredita que o batismo e a oração ocasional são suficientes? Então tem aqueles cristãos que acham que pelo fato de ter sido batizado e de vez em quando, esporadicamente, faz uma oração, eles acham que isso é o suficiente para poder não sofrer danos na sua vida como cristão. Acha que isso é o suficiente. Então, o que a gente precisa saber? Batismo é um ato de obediência e testemunho público da fé. É uma testificação do seu amor por Jesus, selando o compromisso de seguir os ensinamentos divinos. Ou seja, quando você se batiza, você está dizendo para o mundo espiritual que você é de Jesus e que você acredita nele, que ele é seu Salvador. É uma testificação. Entende? A velha criatura morre e você começa um desenvolvimento da sua nova criatura. Então, o que Deus quer que a gente acredite nisso aqui? Acreditar que o batismo e as orações esporádicas são suficientes para a sua vida com o Senhor, para você viver os propósitos e as promessas do Senhor, sem um relacionamento contínuo com Deus, é um erro muito perigoso. E muitos cristãos vivem isso aqui. Entende? Quando eu falo isso aqui, não necessariamente é vocês, é cristão de um modo geral, no planeta inteiro, que pode levar a sérias consequências espirituais. Então vamos a essas consequências espirituais, que seria você orar esporadicamente e achar que, de um modo religioso, ok? Que o batismo, a oração de reconhecimento é o suficiente, que você não precisa fazer mais nada, você não precisa desenvolver relacionamento com Deus, você não precisa se aproximar de Deus, que isso é o suficiente. Você faz esporadicamente uma oração para o Senhor. Fragilidade espiritual. Então, essas coisas esporádicas causam em você uma fragilidade espiritual. O batismo é um símbolo poderoso da nossa aliança com Deus.
e a oração é a nossa comunicação com Ele. Então a oração nada mais é que você se comunicar com Deus. Você está verbalizando o que tem dentro de você. No entanto, ambos são pontos de partida de algo, ou seja, você decidiu se batizar para poder ter um relacionamento com Deus, um desenvolvimento da sua fé cristã, ou são atos de fé porque você decidiu acreditar também, ok? Não substitui para uma vida de comunhão com Deus. Então, o batismo e oração separados, eles ficam aleatórios. Eles ficam perdidos no meio do caminho. Então, precisa haver, você cristão, o reconhecimento de Jesus, batismo, desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Porque o reconhecimento de Jesus é o primeiro passo, você abriu a porta. O batismo é a testificação do seu amor por Jesus, por Deus e pelo Espírito Santo, pela obra em si. Você está literalmente afirmando que você está deixando a velha criatura para trás e está seguindo a nova criatura porque você se arrependeu dos seus pecados. Ok? É uma testificação sua perante a modo espiritual. É como se fosse uma testificação pública. Entende? Só que daí você precisa começar a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Para poder viver o que Ele tem para sua vida. Sem a entrega verdadeira, uma entrega genuína da sua parte, e constância, o cristão permanece espiritualmente imaturo. Ou seja, o cristão não desenvolve, o cristão não é liberto. Então é preciso haver de nós, aqui, cada um, na sua individualidade, ter essa consciência que você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Senão você sempre vai ser um cristão imaturo, um cristão recém-nascido, um cristão que não desenvolve. A fé não desenvolve o relacionamento, não busca a presença de Deus e sempre vai estar suscetível a demônios, a obras, às invejas, porque você não se blinda na presença do Senhor. Então a crença que, eu sou batizado, eu oro ao Senhor de vez em quando, eu fiz a oração de reconhecimento, é o suficiente para me blindar de tudo, essa crença tem que cair. Porque esse é o primeiro passo. O que vai te proteger é o relacionamento que você desenvolve com o Senhor. Entende? Gente, quem está entrando aí, seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? O que também desenvolve mais essa atitude esporádica de procurar o Senhor de vez em quando? A vulnerabilidade. A vulnerabilidade ao mal. Essa fragilidade nos torna alvos fáceis para as artimanhas do inimigo. Sem a força e a sabedoria que vem de um relacionamento profundo com Deus, os cristãos podem ser facilmente enganados, oprimidos e desviados do caminho do Senhor. Então você se torna vulnerável, você se torna suscetível à oposição, ao inferno, a demônios, à inveja, a obras de feitiçaria, a tudo. Entende? Porque você não mantém uma constância com o Senhor. Perda de propósito e direção. Um relacionamento com Deus nos dá propósito e direção. Sem ele, a vida cristã fica sem sentido e a pessoa pode se sentir perdida, sem saber como viver os planos do Senhor. Quando você procura Deus esporadicamente, você fica suscetível à oposição, consequentemente, o seu relacionamento com Deus não existe, você não tem um relacionamento com Deus, você não mantém uma constância, você não contém ali um todo dia, entende? E a sua vida cristã fica sem sentido. Aí você é aquele cristão que não sabe por que vê o mundo, o que Deus quer de você, por que certas coisas acontecem contigo, entende? É a falta de compromisso com o Senhor. Quais são as consequências disso tudo? Podem incluir desânimo espiritual, queda da fé, envolvimento com práticas espirituais equivocadas. O que seria isso? Você procurar respostas nos deuses pagãos. Porque a macumbaria, elas são deuses pagãos. É religião de deuses pagãos, que são os demônios. Entende? Então você, quando você está fraco na fé, você cristão está fraco na fé, você começa a buscar resposta em outros lugares. Esses outros lugares que não seja Deus, Jesus, o Espírito Santo, são todos religiões pagãs, que são voltados para o mal. Aparentemente, eles colocam de uma maneira que é bonitinho, é a deusa da natureza, é o deus do sol,
é o Deus do coelho, é o Deus da vaca, enfim. Entende? É tudo Deus pagão. Ou seja, você está venerando algo que não é Deus para ser venerado. Você está colocando uma idolatria em cima de algo que não é para ser colocado. Então você fica suscetível a essas forças externas, que são as forças malignas, para te puxar. Aí você acha que está servindo a Deus e você não está servindo a Deus. Porque dentro dessas religiões pagãs, eles falam de Deus. Só que eles não falam Deus da Santíssima Trindade, eles falam dos deuses pagãos. Só que para te enlaçar, para te colocar o prato de bandeja na tua mão e falar, ah, não, Deus está aqui, eles também falam de Jesus. Entende? Só que é tudo no enlaço. É tudo para te laçar, para você acreditar que na sua cabecinha, lá dentro está servindo a Deus. Só que não está servindo a Deus. Está servindo a deuses pagãos. E cada um ali tem o seu nome. Cada um ali tem a sua categoria. Entende? Então existe as perdas das bênçãos e crescimento espiritual pleno. Você buscar a presença do Senhor. Então a falta de você não desenvolver o relacionamento com Deus tem essas consequências aqui. Ok? Está acabando. Estou indo para o último item, tá, gente? Vamos segurar mais um pouquinho para a gente finalizar aqui. Então, além disso, então a gente já aprendeu sobre as feitiçarias. A gente já aprendeu que a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus para a gente se blindar dessas obras de feitiçarias. A gente já aprendeu o que a gente não deve fazer de crenças limitantes que muitas igrejas antigamente ensinavam para a gente como certo. Isso tem que abolir, isso tem que cair. A gente tem que desenvolver um relacionamento com Deus na nossa intimidade. Ok? Não ficar dependendo só da denominação, ou só do pastor, ou só do bispo, ou só do padre, mas a gente, na nossa individualidade, precisa procurar a presença do Senhor e se comprometer com Ele, porque a salvação é individual. E a salvação individual não é somente a oração de reconhecimento, é o seu relacionamento desenvolvido com o Senhor no secreto, entende? Que vai curar você, que vai libertar você, ok? Então vamos continuar aqui. Então, além disso tudo, então vamos lá, a gente já aprendeu isso tudo, então a gente vai aprender aqui no final. Além de um relacionamento profundo com Deus, o que mais um cristão deve priorizar para viver plenamente os propósitos do Senhor e ficar protegido do inferno? O que mais que a gente precisa fazer? Além de ler a palavra, além de orar, além de jejuar, além de adorar o Senhor e manter uma constância com Ele ali todos os dias. O que a gente precisa desenvolver mais? Um relacionamento profundo com Deus é a base de tudo para vivermos plenamente os seus propósitos. Outras prioridades são essenciais para partir dessa conexão. Então, para a gente poder viver os propósitos de Deus para a nossa vida, desenvolver um relacionamento com Ele, é primordial que a gente faça a leitura da palavra, que a gente adore, que a gente jejue e que a gente coloque a leitura da palavra em prática. 4 ferramentas, ok? Fora isso, obediência e santidade. Aí a gente começa a sair da parte prática, da teoria prática, para a prática, na prática em si. Entende? Obediência e santidade. Viver em obediência aos mandamentos de Deus, que é os ensinamentos do Senhor, e buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso significa alinhar nossas ações e pensamentos com a vontade divina, buscando agradá-la em tudo. Literalmente isso aqui quer dizer, você abre mão das suas vontades e que a vontade de Deus se prevaleça sobre a sua vida. É literalmente isso. Porque conforme pra gente avançar com o Senhor, pra gente desenvolver com o Senhor, pra gente se aprofundar no Senhor, para nossas raízes crescerem em Deus, a gente precisa renunciar. A gente precisa abrir mão das nossas vontades. Para a vontade do Senhor prevalecer sobre nós. Por isso que muitas pessoas não seguem o cristianismo. Porque acham o cristianismo muito radical. Só que a gente precisa entender que Deus é santo. E tudo que vem de Deus é eterno. E tudo que vem de Deus dá certo. Ou seja, a gente precisa pagar um preço para poder ter. Se a gente não pagar um preço, a gente não tem. A gente fica no meio do caminho, a gente é igual a todo mundo. Entende? Deus não quer que a gente seja igual a todo mundo. Deus quer que a gente ande contra o fluxo do mundo. Então, para a gente andar contra o fluxo do mundo, a gente precisa fazer a nossa parte. Só que a gente precisa entender algo aqui que é importante. Quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, você está com um pensamento
de que você precisa desenvolver um relacionamento com Deus para poder ser preparado para viver os propósitos, as promessas e os milagres de Deus para sua vida. Você entra com esse pensamento. Todo mundo entra com esse pensamento. Entende? Só que conforme você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, você vai aprendendo, dentro desse relacionamento que está sendo desenvolvido, a amar ao Senhor. E é justamente isso que Ele quer de cada um de nós. Então, quando eu falo para você aqui que você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, não é de você desenvolver o relacionamento com Deus por interesse de viver os propósitos, as promessas e os milagres para sua vida. É para você desenvolver um relacionamento com Deus em amor, em espírito e em verdade. É você desenvolver um relacionamento com Deus para você querer conhecê-lo, para trazer Deus à existência na sua vida, para você aprender a amá-lo e se permitir ser amado por Ele. É aonde você chega num nível de entrega que o amor que Ele tem por ti não te constrange mais. Por quê? Porque você aprendeu a desenvolver o relacionamento com Deus e aquele amor que te constrangia no início por causa do pecado que você carregava, que você não carrega mais porque você deixou ser tratado por Deus e liberto por Ele, ok? Você vai começar a permitir a se deixar ser amado por Ele e vai começar a se sentir ser amado por Ele. Aí a gente vai chegar naquela parte que eu falei lá no início, que a gente dá para o outro que a gente tem dentro. Aí você vai começar a conseguir amar o seu próximo. Você vai começar a enxergar o seu próximo com compaixão. Por quê? Porque você conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus, você conseguiu amar ao Senhor e você conseguiu receber o amor de Deus de volta. Então dentro de você começa a habitar a presença de Deus. Começa a habitar o amor dele. Então o que você vai dar para o outro, para o teu próximo, é o amor de Deus que habita dentro de você. Porque você se permitiu deixar ser amada por ele. Entende? Então todo o teu processo de cura e libertação é justamente para você se permitir se deixar ser amado pelo Senhor. De você se permitir se deixar de ser amado por ele, se você se permitir amar ele. E com isso você vai transbordar do amor. E é justamente esse transbordar que as pessoas vão começar a enxergar em você, que a presença de Deus habita em você, o Espírito Santo vai estar habitando em você. Porque você conseguiu chegar no ápice do seu relacionamento com o Senhor. E é isso que Deus quer com cada um de nós. É difícil? Muito. Eu não vou mentir para ti. É muito difícil. Mas não é impossível. Entende? Quanto mais você se der, quanto mais você se permitir, quanto mais você enfrentar os seus medos, enfrentar o pecado que você carrega, o medo que você carrega, o trauma que você carrega, Deus não quer que você carregue nada. Deus quer que você entregue tudo para Ele. Deus quer que você confie nele. Entende? Quando a gente chega nesse ápice do relacionamento, você não esquenta a cabeça com mais nada. O mundo está caindo do seu lado, tem pessoas fazendo trocentos trabalhos para te matar, e você está ali de boa. Por quê? Porque você está coberto pela presença de Deus. Por quê? Porque você despertou o amor de Deus dentro de você. Você conseguiu se deixar ser permitido ser amado por Ele. Você conseguiu amar o Senhor. Você chegou no ápice do relacionamento com Ele. Entende? Então, podem fazer obra de macumbaria que for, que não vai pegar. Porque você está compromissado com o Senhor. Então você não tem que se preocupar. Você se preocupa quando você não tem um relacionamento com Deus. Mas quando você tem, deixa fazer. Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Tá comprando uma briga com Deus. Porque quem mexe com você, Deus vai tomar tuas dores e vai defender você. Entende? Então tá comprando briga com Deus, tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo e ainda tá em simulação com o demônio. Porque o demônio, quando você faz trabalho com o demônio para poder pegar a vida de uma outra pessoa, se a outra pessoa não é atingida, ele cobra da pessoa que está fazendo. Porque alguém tem que pagar. E ele vai justamente pegar de quem está fazendo. Então você não tem que se preocupar com a pessoa que está fazendo obra de feitiçaria para ti. Se ela está fazendo, se ela escolheu, ela está consciente do que está fazendo, ela vai sofrer as consequências. Você não precisa se preocupar com isso. Se preocupa no seu relacionamento com Deus, em agradar o coração de Deus. O que estão fazendo contra você, se exploda. Entende? Deixa a pessoa lá, ela tem um livre-arbítrio. Ela escolheu fazer aquilo. Então deixa ela. Ela vai sofrer as consequências dela. Depois não sabe por que a vida travou. Depois não sabe por que as coisas começaram a dar mal para ela. Depois não sabe por quê. Por quê? Porque ela está fazendo as coisas que não tem que fazer.
Porque todos nós temos a opção de procurar o Senhor. Jesus veio para todo mundo. Só que nem todas as pessoas querem Jesus. Por quê? Porque dá trabalho. É mais fácil olhar para o mundo, é mais fácil seguir o mundo, é mais fácil fazer tudo que todo mundo faz do que andar contra o fluxo do mundo. E se permitir ser amado por Deus, porque o que mais Deus quer de você é Ele dar o amor dele para ti. E você desenvolver esse relacionamento com Ele na intimidade. Ele, na verdade, ele não paga, ele colhe. O mal que a pessoa fez pra você, ele tá colhendo uma semente que ele tá plantando. Entende? Então vamos só finalizar aqui, que é só mais uma página, tá? Então vamos finalizar aqui. Então a gente acabou de ler aqui sobre obediência e santidade. Ok? Palavra de Deus. Além do relacionamento que você tem que ter com Deus, a gente precisa fazer isso aqui. Então vamos lá. A palavra de Deus. Dedicar tempo à leitura, meditação e aplicação da Bíblia. A palavra é a nossa bússola. A revelação de Deus por nós nos ensina como viver o discernimento na sua vontade. Então você precisa manter a constância e uma disciplina em ler a palavra do Senhor, tá? Que é a Bíblia Sagrada. Oração contínua e intercessão. Manter uma comunicação constante com Deus, não apenas pedindo, mas ouvindo a sua voz, buscando a sua direção e intercedendo por outros. A oração é vital para discernimento e força. Então a oração é a sua conexão com Deus, que é o que você está sentindo, vai falar para o Senhor em oração. Então você não tem que deixar de existir, isso tem que ser feito todos os dias. Todos os dias, a todos os momentos, ora por pensamento, conversa por pensamento, porque Deus escuta o seu pensamento, que Ele é onisciente. Tem coisas aqui em casa que, às vezes eu nem verbalizo, eu pensei, Ele já respondeu. Aconteceu agora, antes de entrar na live, eu estava assistindo uma ministração e eu estava tomando banho. Eu estava assistindo a administração, escutando, tomando banho. Aí nisso, a menina que estava fazendo, a profeta que estava fazendo a administração, ela falou um negócio que eu pensei embaixo do chuveiro, Deus respondeu por ela. Eu falei, caramba, eu só pensei. Então, tipo assim, o nosso pensamento ele escuta, entende? Então você também, se você não pode verbalizar a oração, escute. Escute não. Pense que ele vai te escutar, porque ele é onisciente. Então vamos lá, serviço e evangelismo. Colocar os dons e talentos a serviço do reino, compartilhando o amor de Cristo e a mensagem do evangelho. Viver os propósitos de Deus muitas vezes envolve servir as pessoas, ok? E levar esperança. Então todo cristão precisa servir. E servir a gente faz através da nossa rotina, do nosso dia a dia, ou com trabalhos para o reino, ok? Ou no evangelismo. Mas você, no seu dia a dia, também você pode servir as pessoas. Servir é literalmente o ato de servir, ok? Discernimento e sabedoria. Buscar a sabedoria divina para tomar decisões corretas, para discernir as influências espirituais. Isso nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida e evitar armadilhas. Então, você ter discernimento e sabedoria, você evita as armadilhas do inferno sobre a sua vida. Entende? Então é só isso, gente. É só isso que Deus queria falar conosco hoje. Entende? Então, tipo, resumindo tudo o que a gente escutou aqui, que já tá, eu acho que foi 1h40 já de live, resumindo tudo. Você precisa manter o seu relacionamento com Deus em dia, desenvolvendo com Ele, em espírito e em verdade, uma intimidade na sua individualidade, ok? Isso precisa ser a sua prioridade. Deus precisa vir em primeiro lugar na sua vida. Deus e denominação, Deus e igreja, Deus e religião são coisas diferentes, são coisas distintas. Então Deus, o seu relacionamento com Deus precisa vir em primeiro lugar. Desenvolve com Ele a libertação e a cura com Ele, na sua individualidade, e acrescenta na sua vida a denominação e a igreja que você quer frequentar. E eu aconselho você a perguntar para o Senhor, em oração, se a denominação que você frequenta, a igreja que você frequenta, é o lugar que Ele quer que você frequente. Ok? Porque lembra que eu falei aqui que tudo são propósitos? Então pergunte para o Senhor, na sua individualidade, Senhor, a igreja que eu frequento agrada o seu coração? Está de acordo com a sua vontade? Eu posso ir?
Eu posso me relacionar com as pessoas que estão ali? Porque, gente, a sua vida, ela é feita para o propósito que Deus tem para ti. Então, quando você tem essa consciência, você vai começar a ter mais temor pela presença de Deus. Você vai começar a respeitar mais a presença de Deus na sua vida. E você vai começar a buscar Ele com mais afinco. Porque você entendeu que os propósitos de Deus precisam se cumprir na sua vida. Entende? Só quem pode te dizer quais são os propósitos dele para ti é o próprio. Você precisa desenvolver um relacionamento com ele. Isso aí, seu José Luiz. Muito bem, aprendeu direitinho. Entregar o coração para o Senhor, de corpo e alma, que nada te pega. Muito bem, você tem que desenvolver todos os dias. Fazer uma disciplina. O que eu aconselho para as pessoas que geralmente vêm pedir os meus conselhos é mantenha o mesmo horário. Mantenha uma disciplina de procurar o Senhor sempre no mesmo horário. Para criar em você uma rotina. Entende? Quando a gente cria uma rotina, a gente se compromete com nós mesmos. Então eu não sei como que são a vida de vocês individualmente. Se vocês é a pessoa aqui que trabalha e precisa acordar um certo horário, tenta acordar 1 hora mais cedo, 1 hora e meia mais cedo, e mantenha aquela disciplina ali de sempre acordar 1 hora e 1 hora e meia mais cedo e dedicar esse tempo para o Senhor. Você vai ver que a sua vida vai mudar. O modo de você enxergar a vida vai mudar. Anjo da sorte, obrigada, que Deus abençoe, querido. Entende? Então, o que nós fazemos para Deus, tudo que a gente investe no Senhor, vai haver uma recompensa em algum momento. Algum momento ele vai vir com uma recompensa. Ou ele vai começar a se manifestar para você, ou ele vai começar a te mostrar como ele quer. E alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer para com você. Entende? A gente não tem que fazer nada com Deus querendo algo em troca. A gente tem que dar por livre e espontânea vontade. Entende? Mas tudo que nós fazemos para o reino, tudo que nós fazemos para Deus, a gente sempre vai receber de volta de alguma forma. Algum jeito vai vir, geralmente vem no momento que a gente está precisando. Porque Ele sabe a vida de cada um aqui como é que é. Entende? Tá bom? Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Eu peço perdão pelo horário que se estendeu. Mas quando Deus quer falar conosco, a gente precisa escutar tudo, né? Pra gente poder estar aprendendo, tá? Anjo da sorte, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, hein? Eu vi o que o Senhor fez aqui. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Gente, obrigada a todas as pessoas que estão me presenteando de alguma forma com os presentes que tem na plataforma, com a presença de estar aqui assistindo, enfim, de todas as formas. Vocês são uma bênção na minha vida, tá? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, brigadão. Que Deus abençoe vocês. Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? John, obrigada, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe, te abundante. Hoje, vocês viram que na plataforma tem a ministração que fala que Deus vai abençoar as obras das nossas mãos? Então, que Deus abençoe as obras das mãos de cada um de vocês que estão aqui, ok? Que venha multiplicar, que venha trazer prosperidade para a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos então fazendo uma oração para a gente estar aqui encerrando esse momento com o Senhor? Obrigada, Vita. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Muito obrigada. Vamos estar aqui, gente. Eu vou estar aqui fazendo uma oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ser o nosso Senhor único e suficiente Salvador em nossas vidas, Senhor. Obrigada por nos ensinar o caminho. Obrigada por levantar pessoas, Pai, não só para me abençoar, mas para eu também ser bênção na vida delas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser trabalhado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Senhor. Cada vida venha desenvolver contigo um relacionamento de maior intimidade e profundidade, Pai. Pai, eu quero agradecer a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, que estão aqui até esse momento, que passaram por aqui, que passaram e já saíram. Que elas venham ser abençoadas pelas Tuas mãos, que elas venham desenvolver contigo um relacionamento com maior profundidade. Que elas venham ter a oportunidade, Pai, de querer estar na Tua presença, de querer buscar a Ti, de querer desenvolver contigo, para poder sentir o quanto elas são amadas por Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, agora é uma experiência minha que eu vou passar para vocês. Procurem a presença do Senhor. Agora não é a missionária Roberta falando, é a Roberta falando.
procurem a presença do Senhor e se deixem ser trabalhados pelas mãos dele. Dói muito o processo de cura e libertação. Não vou mentir para vocês, mas cada situação, cada momento que você passa com Deus, que você desenvolve e começa a conhecê-lo, vale a pena cada dorzinha que você passou. A dorzinha que nós passamos nada mais é que a cura de traumas e feridas que nós carregamos desde a nossa infância até a vida que estamos agora, até a vida adulta. Não sei quantos anos você tem, mas até a tua vida agora. Então vale a pena cada situação que a gente passa. Hoje a gente pode estar numa situação ruim, numa situação não favorável. Hoje pode estar doendo, mas se você perseverar, se você persistir, se você continuar, e se você se permitir ser amado por Deus, você vai ver o que é ter um pai presente na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vivo essa realidade. Então, o maior desejo do meu coração, como Roberta, é que você também sinta e viva essa realidade de ter um relacionamento com o Senhor e quebrar esse paradigma e essas crenças que as pessoas têm que Deus está distante, Deus está perto, Deus está do lado. Basta apenas você conseguir enxergar isso. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Obrigada para todas as pessoas que ficaram comigo até o final. Que Deus abençoe. Sexta-feira a gente vai estar aqui com a live do Clube da Bíblia. Tá bom? Para a gente estar aqui tendo um maior conhecimento da palavra. A gente está no livro de Gênesis, se eu não me engano, acho que vai ser o capítulo 7 que nós vamos fazer. Mas eu aguardo vocês, quem está aqui hoje comigo, também vir na sexta-feira para poder começar a desenvolver um relacionamento com Deus através da leitura da palavra. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.